Você já parou para pensar no que realmente define um homem? O dinheiro no banco, os títulos pendurados na parede, ou aquele único momento em que ele precisa escolher entre quem aparenta ser e quem realmente é? Esta é a história de Eduardo Monteiro, um bilionário que tinha tudo, menos coragem. Na noite mais importante do ano para ele, diante de 400 empresários e celebridades, Eduardo fez uma escolha. Uma escolha que parecia pequena, uma escolha que parecia segura, mas que iria explodir na sua frente como vidro estilhaçado, porque às vezes a pessoa que você esconde do mundo é exatamente aquela que o mundo precisa ver. E quando a porta daquele salão de gala se abriu, quando ela entrou, tudo desmoronou. Mas não da forma que você imagina. Antes de continuarmos, me conta, de onde você está assistindo? Se esta história já tocou seu coração, deixa um like aqui embaixo. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago histórias reais de transformação, superação e justiça que precisam ser contadas. Ativa o sininho para não perder nenhuma. Agora, vem comigo. Eduardo Monteiro não era um homem comum. Aos 53 anos, ele comandava um império. Construtoras espalhadas por 3 continentes. Prédios que cortavam o céu de São Paulo como lâminas de aço e vidro. Seu nome abria portas. Seu sobrenome fechava negócios. A mansão onde vivia, no Jardim Europa, era um monumento ao sucesso. Mármore travertino no piso, lustres de cristal boêmio que custavam mais que apartamentos inteiros, jardins desenhados por paisagistas europeus, onde cada folha parecia ter sido colocada com pinça. Mas Eduardo não sorria, não de verdade. Ele sabia simular, sabia curvar os lábios na medida exata para fotos de revista, sabia apertar mãos com a firmeza que transmitia confiança. Mas sorrir de dentro para fora. Isso ele havia esquecido há muito tempo. Dentro daquela mansão, o silêncio era ensurdecedor. À noite, ele caminhava pelos corredores vazios e o som dos próprios passos o assombrava. Ele tinha tudo, mas vivia como se não tivesse nada. E então havia Clara Monteiro, sua esposa há 27 anos. Ela não era como ele. Clara vinha de outro mundo. Filha de um mecânico aposentado e de uma costureira do interior de Minas Gerais, Clara cresceu com chão de terra batida e panela de barro no fogão a lenha. Ela conheceu Eduardo quando ele ainda era um jovem engenheiro, dirigindo um Fusca velho e sonhando com o primeiro contrato. Clara estava terminando o magistério, queria ser professora de crianças, queria transformar vidas com giz e caderno. Eles se casaram numa cerimônia simples, com bolo de festa junina e flores do quintal da mãe dela. E por anos foram felizes. Eduardo subia e Clara subia com ele, mas algo aconteceu no meio do caminho. À medida que o dinheiro entrava, à medida que os contratos cresciam, à medida que os jantares passavam a ser em salões privados de hotéis 5 estrelas, Eduardo começou a ver Clara com outros olhos, olhos de vergonha. Ela não mudou, continuava a mesma, falava com sotaque mineiro, ria alto demais, usava vestidos simples porque não via sentido em gastar fortuna em roupa. Preferia comer na cozinha com os funcionários do que na sala de jantar formal. E isso começou a incomodar Eduardo profundamente. Ele não admitia, nem para si mesmo, mas sentia. Sentia toda vez que ela aparecia num evento social e chamava os garçons pelo nome. Toda vez que ela ria de piada que os outros consideravam inadequada. Toda vez que ela falava de receitas da mãe dela em meio a conversas sobre vinhos franceses. Eduardo começou a evitá-la, primeiro de forma sutil. Depois, de forma deliberada, inventava reuniões, prolongava viagens, e quando precisava aparecer em público, ele simplesmente não a levava. Clara percebia. Como não perceberia? 27 anos ao lado de alguém ensinam você a ler silêncios. Ela via o jeito como Eduardo desviava o olhar quando ela entrava na sala.
Via como ele mudava de assunto quando ela falava da infância. Via como ele nunca mais a chamava para os eventos importantes. No começo, Clara tentou mudar. Comprou roupas caras, mesmo que a fizessem sentir-se fantasiada. Contratou personal stylist, cabeleireiro, coach de etiqueta. Tentou falar menos, sorrir menos, ser menos ela, mas não adiantava. Eduardo continuava distante e Clara começou a murchar. Ela, que sempre foi sol, passou a ser sombra. Parou de frequentar os ambientes sociais dele. Passou a ficar em casa, cuidando do jardim, bordando toalhas, lendo livros antigos. Voltou a cozinhar. Fazia pães, bolos, doces de leite. Os funcionários adoravam. Mas Eduardo nunca comia. Dizia que estava de dieta, ou que tinha reunião, ou simplesmente saía sem explicação. E Clara chorava. Chorava no banho, onde ninguém podia ouvir. Chorava à noite, de costas para o marido, que já não a tocava mais. Chorava ao ver fotos antigas deles dois, sorridentes, no Fusca velho, comendo pastel na feira. Onde foi que ela errou? Onde foi que ele se perdeu? E Eduardo? Eduardo se perdia em outro lugar. Ele não tinha caso com outra mulher. Não no sentido tradicional. Mas tinha Isadora. Isadora era tudo o que Clara não era. Jovem, 29 anos. Advogada corporativa, formada em universidade europeia. Falava 3 idiomas. Usava salto alto como quem calça chinelo. Conhecia vinhos, arte contemporânea, filosofia francesa. Era a acompanhante perfeita para eventos de negócios. Elegante, polida, previsível. Eduardo não sentia nada por ela, nada profundo, nada verdadeiro. Mas Isadora o fazia parecer bem. Fazia com que os outros o vissem como ele queria ser visto. Bem-sucedido, sofisticado, moderno. E Clara o fazia lembrar de quem ele realmente era. E isso ele não suportava. Então, Eduardo escondeu Clara, como quem esconde um passado inconveniente, e levou Isadora. Para jantares, para vernissagens, para coquetéis empresariais. As pessoas começaram a perguntar: e sua esposa, Eduardo? Ele desconversava. Ela prefere a tranquilidade de casa. Ela não gosta de eventos sociais. Ela está viajando. Mentiras educadas, mentiras que se tornaram verdade na cabeça dele. E Clara dentro daquela mansão. Clara desaparecia um pouco a cada dia. Foi numa terça-feira de manhã que tudo começou a mudar. Eduardo estava no escritório corporativo, no 23º andar de um dos prédios que ele mesmo construiu. Vista panorâmica da cidade, móveis italianos, café servido em xícara de porcelana francesa. Ele revisava contratos quando a secretária entrou. Senhor Monteiro, a nova funcionária da limpeza está aqui. Precisa assinar a ficha dela. Eduardo nem levantou os olhos. Deixa na mesa. Ela trouxe um recado da sua esposa, senhor. Isso o fez parar. Ele ergueu o olhar. Na porta estava uma mulher de meia-idade, uniforme simples, cabelos presos num coque. Rosto cansado, mas olhos gentis. Ela segurava uma marmita de alumínio. Dona Clara pediu que eu entregasse isso para o senhor. Disse que o senhor saiu sem tomar café hoje. Eduardo ficou paralisado. Clara enviou comida através de uma faxineira. Ele sentiu raiva, sentiu vergonha, sentiu algo mais fundo que não conseguia nomear. Pode deixar aí, disse seco. A mulher colocou a marmita na mesa, fez uma leve reverência e saiu. Eduardo ficou olhando para aquele recipiente de alumínio amassado. Não era de restaurante chique, não era embalagem de delivery sofisticado. Era a marmita velha que Clara usava quando ele ainda era pobre. A mesma que ela levava para ele no canteiro de obras, 30 anos atrás. Ele abriu, pão de queijo ainda quente, café coado na hora, num potinho térmico improvisado. Um bilhete escrito à mão. Você esqueceu de comer. Eu não esqueço de você. Clara. Eduardo sentou-se. E pela primeira vez em anos, ele sentiu algo quebrar dentro do peito, algo duro, algo que ele havia construído tijolo por tijolo para se proteger.
Mas ele não chorou, não permitiu. Fechou a marmita, jogou o bilhete no lixo e voltou aos contratos. Mas o gosto do pão de queijo, o gosto da infância dele, o gosto de quando era feliz, esse gosto ficou. Os dias seguintes foram estranhos. Eduardo começou a reparar em coisas que antes ignorava. A faxineira nova se chamava Joana. Ele descobriu porque ouviu outros funcionários chamando. Joana era mãe de 3 filhos, viúva há 5 anos. Trabalhava em 3 empregos para pagar a faculdade do filho mais velho. Eduardo soube disso sem querer, numa conversa que ouviu no corredor, e percebeu que nunca havia perguntado nada sobre a vida de nenhum funcionário. Ele não sabia o nome do motorista que o levava há 7 anos. Não sabia se a secretária tinha filhos. Não sabia nada, porque nunca quis saber. Porque pessoas comuns, pessoas simples, eram invisíveis para ele. Assim como Clara estava se tornando. Mas algo estava mudando. Uma tarde, Eduardo estava saindo do escritório quando viu Joana no corredor carregando baldes pesados. Ela mancava levemente. "Você está machucada?" perguntou ele, surpreendendo a si mesmo. Joana parou, assustada. "Ah, não é nada, senhor Monteiro. Só o joelho que dói quando carrego o peso. Mas dou conta." Eduardo ficou em silêncio. Então, disse algo que nunca diria. "Pega o elevador de serviço com os baldes e avisa o RH para te dar um carrinho adequado." Joana arregalou os olhos. "Obrigada, senhor, muito obrigada mesmo." Ela sorriu. Um sorriso imenso, cheio de dentes, cheio de gratidão verdadeira. E Eduardo sentiu algo estranho. Sentiu-se humano. Ele voltou para casa naquela noite e encontrou Clara na cozinha. Ela estava assando biscoitos de canela. A casa inteira cheirava a infância. "Oi", disse ele, encostado na porta. Clara se virou, surpresa. "Oi, você chegou cedo." "Cheguei." Silêncio. "Obrigado pelo pão de queijo", disse Eduardo. Clara sorriu de leve. "De nada." Ele queria dizer mais. Queria dizer que sentiu falta, que lembrou de quando eram felizes, que ela sempre foi melhor que ele. Mas não conseguiu. As palavras emperraram na garganta. Então, ele só acenou e subiu para o quarto. Mas pela primeira vez em meses, ele dormiu sem o peso da armadura. 3 semanas depois, chegou o convite. O Prêmio Nacional de Empreendedorismo, o evento mais importante do ano no mundo corporativo brasileiro. Eduardo Monteiro seria homenageado. Ia receber o troféu de Empresário da Década. 400 convidados, cobertura de imprensa nacional, transmissão ao vivo. Era o coroamento da carreira dele. E Eduardo precisava de uma acompanhante. Ele estava no escritório quando Isadora entrou, toda sorridente. "Já escolhi o vestido. Vai ser valentino, vermelho, tomara que caia. Vamos arrasar, Eduardo." Ele olhou para ela. Isadora era perfeita, linda, elegante, articulada. Ela diria as coisas certas, sorriria nas horas certas. Seria a moldura perfeita para o quadro dele. Mas Eduardo pensou em Clara, pensou na marmita de alumínio, pensou no bilhete, pensou em 27 anos. "Isadora, eu preciso conversar com você." Ela sentou, curiosa. "Eu não posso te levar para o evento." O sorriso dela congelou. "Como assim?" Eu sou casado e eu preciso levar minha esposa." Isadora riu. Um riso seco, incrédulo. "Eduardo, você nunca leva sua esposa. Você mesmo disse que ela não se encaixa nesses ambientes." "Eu sei o que eu disse, e eu estava errado." "Errado?" Isadora se levantou furiosa. "Você está brincando comigo? Eu já comprei o vestido, já avisei minha família. As pessoas já sabem que vou estar lá com você." "Isadora, eu sinto muito, mas eu não posso continuar." "Continuar o quê? A gente nem tem nada. Você só me usa como troféu quando precisa." Eduardo ficou em silêncio, porque era verdade. "Você está certo", disse ele baixo. "E eu peço desculpas. Você merece mais que isso."
Isadora pegou a bolsa, os olhos marejados de raiva e humilhação. Você vai se arrepender disso, Eduardo. Quando ela te envergonhar na frente de todo mundo, você vai lembrar de mim. E saiu batendo a porta. Eduardo ficou sozinho no escritório. E pela primeira vez em anos, sentiu medo. Naquela noite, Eduardo chegou em casa mais cedo. Clara estava no jardim, podando rosas. Ela usava um vestido simples de algodão, chapéu de palha, luvas de jardinagem. Parecia uma pintura. Clara. Ela se virou assustada. Eduardo, aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo. Eu preciso te convidar para um evento. Clara tirou as luvas devagar. Que evento? O Prêmio Nacional de Empreendedorismo. Semana que vem. Eu vou ser homenageado. Ela ficou em silêncio. Você quer que eu vá? Eu preciso que você vá. Por quê? Eduardo travou. Porque era esperado. Porque ia ficar feio ir sozinho? Não. Ele precisava dizer a verdade. Porque você é minha esposa. E porque eu te escondo há tempo demais. E isso é errado. E eu quero consertar isso. Lágrimas encheram os olhos de Clara. Eduardo, eu não sei se consigo. As pessoas vão me julgar. Vão achar que eu não me encaixo. Eu não falo como eles. Não me visto como eles. Eu sou... Você é Clara, interrompeu ele. E Clara é tudo o que eu deveria ter sido. Gentil, verdadeira, humana. Ela começou a chorar. Eu pensei que você tinha vergonha de mim. Eduardo sentiu o peito apertar. Eu tinha. Isso é a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Ele se ajoelhou na frente dela. Ali, no jardim, entre as rosas. Clara, você é a melhor parte de mim. E eu passei anos tentando esconder isso. Porque eu tinha vergonha de quem eu era. Não de quem você é. Clara segurou o rosto dele com as duas mãos. Você tem certeza? Eu tenho. Ela assentiu tremendo. Então eu vou. A noite do prêmio chegou. O Grand Hyatt São Paulo estava deslumbrante. Tapete vermelho na entrada. Flashes de fotógrafos. Carros importados chegando um atrás do outro. Eduardo estava no carro com Clara. Ela usava um vestido azul marinho, simples mas elegante. Não era haute couture. Não tinha cristais Swarovski, mas tinha dignidade. Ela estava nervosa. As mãos tremiam. Eu não sei se consigo, Eduardo. Você consegue. Eu estou com você. O carro parou. A porta se abriu. Eduardo desceu primeiro. Os flashes explodiram. Então ele estendeu a mão. E Clara desceu. O mundo pareceu parar. Repórteres sussurravam. Empresários olhavam surpresos. Quem é ela? Essa não é a acompanhante dele. Pensei que ele não fosse casado. Eduardo segurou a mão de Clara com firmeza e caminhou com ela pelo tapete vermelho. Dentro do salão, a tensão era palpável. As pessoas olhavam, sussurravam. Clara se sentia nua, exposta, julgada. Ela tentou sorrir, mas o sorriso saía torto. Eduardo a levou até a mesa principal. Sentaram-se. Ao redor, outros empresários com suas esposas impecáveis. Cabelos perfeitos, joias caríssimas, sorrisos calculados. E Clara, com seu vestido simples e suas mãos que ainda cheiravam a terra de jardim. O jantar começou. Conversas educadas. Clara tentava participar, mas se sentia deslocada. Até que uma das esposas perguntou: E você, Clara, trabalha com quê? Silêncio. Clara respirou fundo. Eu sou dona de casa. Cuido do lar, do jardim. Gosto de cozinhar. Risos abafados. Que charmoso, quase vintage. Clara baixou os olhos. Eduardo sentiu raiva. Mas antes que pudesse falar, chegou a hora do prêmio. Ele subiu ao palco, recebeu o troféu. As pessoas aplaudiram. Ele deveria agradecer aos parceiros, aos investidores, à equipe. Era o discurso esperado. Mas Eduardo olhou para Clara, lá embaixo, sozinha naquela mesa, pequena, frágil, mas inteira. E ele decidiu falar a verdade. Boa noite, eu sou Eduardo Monteiro e vocês estão me dando um prêmio pelo que eu construí, pelos prédios, pelos contratos, pelo império. Pausa.
Mas eu preciso dizer uma coisa. Ele respirou fundo. Eu não construí nada sozinho. E o que eu realmente construí de mais importante, eu quase destruí. Murmúrios na plateia. Vocês estão vendo aquela mulher ali? Ele apontou para Clara. Aquela é minha esposa, Clara Monteiro, e durante anos eu tive vergonha dela. Silêncio absoluto. Tive vergonha porque ela é simples, porque ela não fala inglês fluente, porque ela prefere comer na cozinha com os funcionários do que em restaurantes caros, porque ela ri alto, porque ela é real. Lágrimas começaram a rolar no rosto dele, e eu, que deveria sentir orgulho disso, senti vergonha. Porque eu me esqueci de quem eu era, me esqueci que eu também vim de baixo, que eu também comia em marmita de alumínio, que eu também morei em casa de chão batido. Ele olhou para o troféu. Este prêmio é bonito, mas não vale nada, porque eu ganhei o mundo e perdi a única pessoa que sempre acreditou em mim. Eduardo desceu do palco, caminhou até Clara. Ajoelhou-se na frente dela, ali mesmo, no meio do salão. Clara, me perdoa por ter te escondido, por ter sentido vergonha, por ter te feito sentir pequena quando você sempre foi gigante. Clara chorava. Ele também. Você é a melhor coisa que eu já fiz. Não os prédios, não o dinheiro. Você, nós, o que a gente foi quando éramos felizes. E então, Clara fez algo inesperado. Ela se levantou, puxou Eduardo para cima e o abraçou. No meio daquele salão, cheio de gente importante, eles se abraçaram como dois náufragos que finalmente encontraram terra firme. E a plateia explodiu em aplausos. Não porque era bonito, mas porque era verdadeiro. 3 meses depois, Eduardo e Clara estavam sentados no jardim da casa, tomando café da tarde. Pão de queijo, bolo de fubá, café coado na hora. Eduardo vendia parte da empresa. Não toda, mas o suficiente para ter tempo. Tempo para estar presente. Tempo para viver. Ele criou um instituto social. Com Clara, ajudavam famílias de baixa renda a construir suas casas, davam bolsas de estudo, ensinavam ofícios. Eduardo voltou a usar as mãos. Voltou a sentir cimento, tijolo, suor. Voltou a ser quem ele era. E Clara floresceu. Voltou a sorrir. Voltou a brilhar. Abriu as portas da mansão para receber crianças do instituto. Ensinava culinária, jardinagem, costura. A casa voltou a ter vida. Voltou a ter riso. Voltou a ter amor. Joana, a faxineira, foi promovida. Virou coordenadora do instituto. Seu filho se formou em engenharia. Trabalha na empresa de Eduardo até hoje. E Isadora seguiu a vida. Encontrou alguém que a valorizava de verdade. Casou, foi feliz. Eduardo mandou um presente de casamento generoso e um bilhete de desculpas. Ela aceitou, porque perdão liberta. Hoje, quando Eduardo acorda, ele não sente mais o peso, não sente mais a armadura. Ele acorda ao lado de Clara. E lembra de quem ele é. Um homem, feito de falhas, feito de vergonhas, mas também feito de recomeços. E essa é a história do bilionário que teve vergonha da esposa, até perceber que a vergonha nunca foi dela, sempre foi dele, da máscara que ele usava, do homem que ele fingia ser. E quando ele tirou essa máscara, quando ele permitiu que o mundo visse quem ele realmente era, ele não perdeu nada. Ele ganhou tudo. Ganhou de volta a si mesmo. Essa história termina aqui, mas a sua jornada continua. Se você chegou até o final, você sentiu algo. Talvez tenha lembrado de alguém que você escondeu. Talvez de algo em você mesmo que você tenta disfarçar. Deixa um comentário aqui embaixo contando o que você sentiu. Essa troca é importante. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, alguém que está se perdendo na corrida pelo sucesso, alguém que esqueceu de quem é, compartilha esse vídeo, inscreve-se no canal. Toda semana eu trago histórias de superação, de recomeço, de esperança. Porque o mundo precisa de mais verdade e menos máscaras. Um abraço e até a próxima história.